Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, como é que está indo o trabalho prático? Tá. Oi? Não, beleza. Tá. Qualquer dúvida a gente fala depois da aula. Tá, eu acho que muita gente teve problema com a função reshape lá. Talvez não ficou tão claro o que é aquilo. Bom, em resumo, o reshape é para trocar, né, o shape de um arranjo. E basicamente o que tem que ser feito assim é quando você tem um vetor, por exemplo, uma matriz, vamos pensar assim, uma matriz M aqui, né? M11, M12, M21, M22. O shape dessa matriz M aqui é 2 por 2, né? Então a função reshape lá do NumPy, ela possibilita que a gente mude esse shape aqui para algum outro shape que seja compatível, né? Então, por exemplo, eu posso mudar isso aqui para 4 para 1, posso mudar isso aqui para 1 para 4, 1 e 4. O que mais que dá para fazer? Só isso, né? Nesse caso aqui é só isso. Lá no trabalho de vocês tem um caso mais complicado, que vocês têm N... Não. Inicialmente acho que vocês têm isso aqui, né? N, aí é tipo algo como 28, 3, eu acho. Não lembro se é esse 28 aqui. Mas isso aqui é a dimensão da imagem, né? Vamos pensar que H, W, então aqui seria W e H. Então esse é o shape original lá dos dados, né? É uma matriz com, na verdade é um arranjo de N imagens, onde cada imagem tem W de largura, H de altura e 3 aqui no final, porque são 3 canais, né? RGB. Então qual que é a ideia lá? A ideia é você fazer o reshape. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar isso aqui flat, né? Ou achatado. A gente tem que pegar a imagem, os 3 canais da imagem aqui, ó, e tem que achatar eles. Vamos supor que aqui seja um canal, outro canal, tá? Canal de vermelho, aqui é vermelho, verde e azul. Então a gente tem que achatar. Isso aqui dá para fazer de vários jeitos, tá? Dá para pegar todo o canal de vermelho, achatar, depois concatenar com o achatado do verde, depois concatenar com o achatado do azul. Como dá para achatar assim, né? Na profundidade, ó. Dá para achatar esse aqui primeiro, esses 3 aqui, depois junto com esse. Então acho que é esse problema que vocês estão tendo lá. Porque dependendo como você faz o shape, vai funcionar, o shape final vai dar certo, só que não vai ter o que você quer. Porque tem vários shapes, tem jeitos diferentes de fazer o reshape disso aqui. Tá? E a ideia lá que eu propus é a gente primeiro achata assim. Primeiro a gente transforma para isso aqui, ó, W vezes H vezes 3, tá? E depois tira a transposta. Porque daí você faz, aí vai ficar assim no final, W vezes H vezes 3 por N. Entendeu? Então a gente faz um reshape desse aqui primeiro, depois tira o transposta, que você vai tombar ali, inverter as dimensões. Isso aqui facilita a gente, cada exemplo vai ficar na coluna agora. Cada imagem achatada vai ficar na coluna assim. Aqui está na linha, aqui cada imagem está na linha. E se eu fizer direto para a parte É que eu não sei como que ele vai fazer isso aqui. Se você fizer direto, pode acontecer de você ter essa versão da imagem. Por isso que tem aquele teste lá, sabe? Que eu pego 5 pixels. Então, se der diferente é porque está acontecendo ao contrário, tá?
internamente lá deve ter alguma decisão que o NumPy toma, que como tem duas formas de fazer, aí pode ser que ele faça ao contrário. Tá? Beleza, comentário 1. Um outro comentário que eu acho que vale a pena a gente falar antes de voltar a falar de redes neurais é que na aula passada, na verdade, é uma correção que eu preciso fazer. Tá? Agora que a gente já viu aquela ideia... Eu tenho que escrever desse lado para ficar mais fácil, visível na câmera. Na aula passada a gente falou do porquê que a gente usa uma combinação linear, né? Dos pesos com as entradas. Wx mais b igual a zero. No espaço bidimensional, isso aqui é uma reta mesmo, tá? E no vídeo eu comentei que isso aqui, a gente tinha uma equação lá, eu falei que era um plano, mas era uma reta mesmo. E na última aula eu comentei também que essa reta aqui, ela pode ser entendida dessa maneira, né? Onde W é o nosso vetor de pesos e ele vai controlar o ângulo dessa reta. Então é legal a gente passar a perceber a equação da reta assim agora, tá? Vamos pegar aqui, vamos expandir isso aqui. O problema que eu tive na aula de regressão logística foi que eu falei que isso aqui era um plano, mas isso aqui é a reta, né? Isso aqui na verdade é a equação geral da reta, né? Geralmente na escola a gente vê isso aqui como AX mais BY mais C igual a zero, né? Essa é a equação geral da reta, né, que a gente vê no ensino médio. Então o que a gente tem é basicamente a mesma coisa. Tá? Aqui o W1 é o A, o W2 é o B, né? O C aqui é o B, que a gente usa o viés. Mas então, quando a gente pensa nessa equação aqui, no espaço bidimensional, a gente tem a equação geral da reta. Agora, do ponto de vista de álgebra linear, quando a gente pensa em vetores agora, que é a versão que é a forma que é melhor a gente pensar nesse curso, é que o que a gente tem aqui, né? Aqui, exatamente aqui, ó, a gente tem o produto escalar de W por X, né? Por que isso aqui é verdade? Por que todo ponto que está aqui, né, para todo X que estiver exatamente em cima da reta, isso aqui é verdade, né? Por quê? Porque o produto escalar aqui, ó, de um vetor que é ortogonal a W é zero. Né? Lembra que o cosseno de 90 graus é igual a zero, né? Então, do ponto de vista de álgebra linear, essa equação aqui é vista como produto escalar. Então, todos os vetores que tiverem nessa direção aqui, ó, tanto com sentidos tanto positivos ou negativos, vão estar em cima dessa reta aqui. Tá? Então, todos os pontos aqui, né, de todos os nossos exemplos que tiverem exatamente nessa reta, vão ter essa característica. Tá? O produto escalar do vetor do ponto, do exemplo, pelo vetor de pesos vai ser zero. E o B, né, o B para controlar aqui aonde que vai estar o deslocamento no eixo Y ali. Tá? Ficou mais claro isso aqui? E aí quando eu fiz, para desenhar essa reta então, lá no código que a gente escreveu, o que eu fiz foi isolar uma dessas variáveis aqui, ó. Eu isolei o x1 ou o x2, não lembro. Por quê? Porque daqui, a gente tinha algo assim, né? W1, deixa eu ver, x1 mais W2, x2 mais b igual a zero. E aí eu isolei, eu passei, por exemplo, vamos pensar no x2. Eu passei isso aqui tudo para cá, né? Então ficou menos W1 x1
passei o B também, menos B. Aí isso, isolando o x2 aqui, ficou menos W1 x1 mais B dividido por W2. Então o que eu fiz foi isolar um dos componentes do vetor x, porque agora se eu tiver para um dado componente x1, eu consigo calcular x2. E o x1 que a gente escolheu foi esse aqui, ó, era o mínimo e o máximo do nosso problema lá, que era 0 e 10, né? No caso das notas, né? Aí escolhi 0, escolhi 10 para x1, aí eu calculei o x2 para esse x1 aqui e depois o x2 para esse x1 aqui. Usando, claro, né, aí os valores de W e B que a gente calculou lá na regressão logística. Então, só queria deixar um pouco mais claro o porquê que aquilo lá funcionou para desenhar a reta que separa os espaços, tá? E é uma reta mesmo, não tem nada a ver com plano, no vídeo eu falei de plano. Quer dizer, tem a ver com o plano, que o plano teria mais uma dimensão aqui, né? Para ser um plano teria que ser assim. Isso aqui é um plano. Mais B igual a 0. Aí isso aqui no 3D seria um plano mesmo. Ficou claro? Tá. Não vamos perder muito tempo com isso aqui, porque tem muita coisa para cobrir ainda hoje. Bom, voltando então a falar agora de MLP, no Multilayer Perceptron, a gente tinha parado numa situação que era a seguinte. Eu basicamente motivei a ideia, né, de ter mais de uma camada ou de combinar neurônios em camadas, né? A gente falou do problema do O exclusivo e como ele não era linearmente separável, né? E aí a gente propôs essa ideia de camadas ou neurônios em camadas para resolver problemas não lineares. Então a gente tinha esse cenário aqui, uma rede com duas camadas, né? Sendo que o que está destacado aqui agora, vou pegar em laranja, né, que é melhor. São as camadas da minha rede. Essa aqui a gente vai chamar de camada de entrada. Essa aqui de camada escondida. E essa aqui de camada de saída. A gente parou aqui, certo? E a motivação foi para resolver o short, ou o exclusivo. E a gente falou que o que acontece aqui é que cada um desses neurônios eles trabalham separando, né, criando fronteiras de decisão que separam problemas linearmente separáveis, e depois, quando a gente combina eles, a gente consegue aprender representações aqui que a gente chama de latentes, A1 e A2, que quando são passadas para esse espaço aprendido, elas conseguem ser linearmente separáveis. Então, a gente aprende aqui uma representação intermediária, chamada de latente, que transforma o problema que não é separável linearmente em um problema separável linearmente. Ela pode fazer isso, como, dependendo do problema, a gente talvez não consiga fazer isso, tá? Não é garantido que uma rede neural vai conseguir resolver o problema, ou qualquer problema. Tá? Professor, Oi. o termo latente no contexto de rede neural é probabilidade? Quando a gente fala de probabilidade latente? Não, latente tem a ver com estar escondido aqui, assim, ó. Latente tem a ver com ser uma representação que a gente não consegue trabalhar com ela, né? Ela é aprendida, ela não é um valor que a gente introduz, que a gente controla. Isso aqui vai depender dos dados, na verdade, né? Vai depender dos dados e vai depender também da quantidade de neurônios que a gente tiver nessa camada aqui. Depois, quando a gente for ver redes neurais com mais camadas ainda, do número de camadas escondidas que você for ter
na sua rede, né? Porque quando a gente fala de redes neurais profundas, na verdade o que a gente está falando é de uma rede neural com várias camadas escondidas. A gente vai poder concatenar mais camadas ainda para ter um modelo mais complexo. Isso aqui está claro, então? E a gente falou que dá para fazer, que essas redes neurais elas podem resolver problemas de classificação, classificação, tanto binária, né, quanto multiclasse. E regressão. Lembrando que regressão aqui é um número, né? Um número real. Tá. Quando a gente vai calcular a saída da rede neural, dada uma entrada, ou Y chapéu, a gente vai chamar isso de propagação. Que em inglês vai aparecer como forward pass, ou propagação da entrada, tá? Forward pass. O que a gente tem aqui? A gente tem associado a cada uma das entradas, tá? A gente vai ter um peso. Se eu consigo desenhar isso aqui, talvez eu vá limpar isso aqui para ficar melhor. X1, fazer mais bonitinho. X2. Aqui eu tenho 2 neurônios. Aí aqui vou ter a mesma coisa lá. Só que agora eu vou associar um peso aqui, W11, para essa entrada aqui. Por que essa notação vem da onde, tá? Esse W1, esse primeiro índice aqui, é o índice do neurônio, tá? Vou até denominar esse neurônio aqui de neurônio N1. Neurônio 1 e neurônio 2. Então, o W11 é o peso 1 do neurônio 1. Tá? Então, agora o que eu vou ter aqui para essa entrada X1, aqui eu vou ter W2, certo? Que é do neurônio 2, 1. Que é o peso do neurônio 2 para a entrada 1. Aqui, eu vou ter a mesma coisa e aqui a mesma coisa, né? Então, os nomes vão ficar. Aqui vai ser W12, né? Neurônio 1, entrada 2, e aqui vai ser W22. Tá? Lembrando que esse peso, tudo que tiver com W2, seriam pesos, é um vetor de pesos aqui, tá? Então, aqui vai ter um vetor de pesos W2 e aqui vai ter um vetor de pesos W1. Só estou destrinchando eles aqui para a gente ver a associação de entrada com peso. Depois a gente vai ter aqui, né, esse neurônio aqui vai ter como saída uma ativação, a gente vai chamar de A1. Tá? Então a saída A1 aqui é a saída desse neurônio, tá? E a ativação 2, que é a ativação do neurônio 2. E aí, obviamente, vai ter um peso aqui também. Vamos chamar esse neurônio de neurônio 3, por exemplo. Na verdade, deixa eu introduzir uma outra notação que talvez fique mais clara. Fazer em laranja tudo que for relacionado à camada, tá? Essa camada aqui, a gente vai chamar de camada 1 e essa aqui de camada 2. Porque daí a gente consegue escrever assim, ó. Esse neurônio 1, vou dizer assim, ó, abre colchete 1, superescrito assim, para denotar a camada.
Então, esse neurônio 1 da camada 1, neurônio 2 da camada 1. Tá? E aqui a gente pode, porque daí a gente pode escrever assim, ó, neurônio 1 da camada 2. Tá? E aqui vai ter um peso associado, W1 também. Aí a gente pode fazer assim, ó, 2 e aqui 1. Tudo que tiver aqui vai estar 1 também. 1. 1. 1. Esse aqui. Espero que fique legível. Aqui a gente vai ter um peso W2. Oh, perdão. Aqui vai ser neurônio 1, peso 1, tá? E neurônio 1, peso 2. Isso. Na camada 2 também. Deu para entender aqui? A anotação? Por que isso? Porque como é que a gente implementa isso aqui? Como é que a gente faz o cálculo? Como é que a gente calcula aqui W chapéu? Qual a equação que dá esse resultado aqui? Oi? Não entendi. Não, aqui entropia binária é o erro, né? Isso aqui é a saída, né? A gente tem que calcular a saída da rede ainda. Eu tenho que ir calculando, eu tenho que formalizar isso aqui em alguma equação que eu consiga resolver. Eu poderia ficar resolvendo os produtos escalares assim para esse, daí para esse, e aí de alguma forma combinar com esse aqui. Como é que a gente organiza esses cálculos, tá? Em código daria para fazer isso de vários jeitos, mas como é que matematicamente a gente compacta o cálculo da rede neural? Vamos ver se faz sentido isso que eu vou escrever agora. O que é A1? A1 é sigma, tá? De W11. 1 vezes x1 mais W12 camada 1, né? x2 mais o B1 da camada 1, certo? Ó, esse é o A1. O A1 está aqui. Ele é W11 da camada 1 vezes x1, tá certo? W12 vezes x2, tá certo? Tá vendo? Os dois estão chegando aqui, ó. Aqui, mais o B1 que está aqui dentro do neurônio mesmo. Beleza, né? E o A2 é parecido, né? Agora vai ser W21, x1, camada 1 também, mais W22, camada 1, x2 mais B2 da camada 1. Bom, a gente vai escrever, pelo menos a gente tem agora os A1s e A2. Agora olha que legal, a gente pode ver isso aqui como um vetor, né? Então vamos escrever agora eles como um vetor assim, ó. A de 1 igual a A1 aqui, A2. E aí, a gente vai fazer uma operação agora vetorial com a ativação. Então, eu só vou deixar a ativação para fora do vetor aqui e vou copiar isso aqui tudo para cá. Ó. W11, x1 mais W12, x2 mais B1, isso aqui tudo da camada 1. Tá? E a mesma coisa para baixo. W21, 1, né? x1 aqui mais W22, x2, camada 1, mais B2.
Beleza? Só coloquei isso aqui no vetor. E tirei a ativação para fora ali. Agora a gente pode decompor isso aqui, ó. Esse vetor dá para decompor no quê? Eu quero decompor isso aqui com uma multiplicação de matrizes. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Bom, vou ter que apagar isso aqui, eu acho. Ó, eu quero decompor essa parte aqui primeiro, depois essa aqui separada, tá? Isso vai ficar assim, ó. W1, camada 1. W12, camada 1. W21, camada 1. Tá certo ali, né? E W22 da camada 1. Isso aqui vai virar uma matriz. Tá? E aqui x1, x2, né? Beleza? Mais B1, B2. Isso aqui, tudo sigma, né? Isso aqui, para ficar compacto, então, pode ser o seguinte, escrito da seguinte forma, ó. W1B, W1x mais B1. Sendo que B agora é um vetor, né? E x também... Bom, x é mais claro que é um vetor, mas B agora é um vetor. Aqui não dá para fazer a notação de negrito, né? Fez sentido essa notação aqui agora, matricial? Então a gente tem uma matriz de pesos agora. A matriz de pesos da camada 1. Deixa eu ver se eu consigo deixar uma versão compacta aqui da... C1, C2. Então aqui a gente vai ter uma matriz de peso C1. Vou fazer assim. 1 e 2. Então aqui W1 está associado à camada 1. E a matriz de pesos da camada 2. A gente não falou ainda. Mas cada camada vai ter uma matriz de pesos e um vetor de vieses ou biases. Então, esse aqui é a equação da camada 1. Ou a função da camada 1, perdão. Vou apagar aqui. Deixar só ela lá. O que é Y chapéu, então? O que é a nossa previsão? Ela vai ser sigma também. Né? Agora, a gente tem W11 da camada 2 vezes a ativação 1 mais, aqui a gente poderia escrever também aqui da camada 1, né? Se a gente tiver mais camadas depois, a gente pode usar essa mesma notação aqui. Mais W12 da camada 2 vezes A2 da camada 1 mais B... a gente pode escrever assim, B1 da camada 2. Né? Isso aqui a gente consegue escrever da seguinte maneira, ó. Multiplicação de dois vetores. Ou numa notação matricial, a gente pode decompor isso aqui assim, W12, colocar isso aqui no vetor W12, 2,
vezes A1 e A2 da camada 1. Beleza? Vou explicar linha por coluna, tá? Um produto escalar aqui, só que escrito em forma matricial. Pode pensar um vetor linha, uma matriz com apenas uma linha ou uma matriz com apenas uma coluna. Aí se fazer a multiplicação matricial disso aqui, isso aqui tudo sigma, né? Oi? Ah, faltou mais B aqui, ó. Mais B1 da camada 2. B1 aqui vai ser a mesma coisa. Vai ter... Ah, não, aqui, ó, olha interessante, isso aqui vai dar um escalar, né? Então aqui é um escalar também. No final a gente tem que W2, que é isso aqui, tá? W2 vezes A1, que é um vetor agora, mais B1 da camada 2. Faz sentido? Ficou parecido com a regressão logística, né? Só que agora numa versão matricial. Lá a gente tinha WX mais B, só que W era um vetor de pesos, X era um vetor também e B era uma escalar. Agora aqui a gente tem uma matriz de pesos, um vetor de entrada e um vetor de pesos B. E é assim que se calcula a previsão Y chapéu para um exemplo X de entrada. Beleza? Notem que essa função aqui depende dessa aqui. Esse A1 aqui é aquele A1 lá. Então a gente tem que calcular primeiro isso aqui, né? Depois isso aqui. Só que essa aqui é a versão não vetorizada, né? Eu fiz isso aqui para um exemplo X só. X é um vetor. Vamos ver o que acontece se a gente tiver uma matriz X de exemplos, tá? Isso. Bom, agora se a gente tiver uma matriz de exemplos, vamos pensar exemplos igual do problema que a gente tinha lá, que era duas notas, por exemplo, nota da P1 e da P2. Cada exemplo vai estar na coluna, x11, x12. Tá? Isso aqui é um exemplo. Exemplo 1. Tá? Exemplo 1 aqui, ó. Primeiro índice é do exemplo. Aí depois eu vou ter exemplo 2, dimensão 1, dimensão 2, nota 1, nota 2. Tá? Isso aqui eu vou ter, eventualmente, exemplo 3, N exemplos, certo? Eu estou generalizando agora para um número de exemplos N. Posso ter, sei lá, se tiver 100 exemplos ou 200 alunos, por exemplo, N seria igual a 200. Por enquanto, a gente não está generalizando
para as linhas, né? A gente só tem, assumindo aqui que tem nota P1 e P2. Mas a mesma coisa funcionaria se tivesse mais de 2 linhas aqui. Se tivesse 10, 15 notas, não importa quantas linhas tem aqui. Tá? E a gente vai ter também agora, vamos pensar num vetor, numa matriz de pesos aqui agora. W11, W12, W21, W22. O que é A1? Aqui, vou colocar 1 aqui. O que é A1? O que eu vou fazer? Quero multiplicar essa matriz aqui por essa aqui. Então, eu vou pegar essa linha, W1, multiplicar por essa, W1, W12, multiplicar por essa coluna. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui na linha, gente, lembra que o primeiro, o primeiro índice lá da nossa notação era o quê? Era o neurônio, né? Ou era a camada? Isso, neurônio 1, camada está em cima. Neurônio 1, peso 1. Neurônio 1, peso 2. Então, a linha representa um neurônio. Cada linha aqui é um neurônio, tá? Então, se você quisesse generalizar isso aqui para mais de um neurônio, você poderia ter mais linhas aqui. Mais de 2 neurônios, perdão. Se você quisesse ter 10 neurônios na camada escondida, poderia. Aí você teria 10 linhas aqui de peso. Mas vamos pensar nesse caso mais simples. Então, aqui eu tenho neurônio 1. Neurônio 2. E aqui eu tenho exemplo 1, exemplo 2, até o exemplo N. Então, com essa notação matricial, eu consigo fazer o produto escalar do neurônio 1 com o exemplo 1, do neurônio 1 com o exemplo 2, do neurônio 1 com o exemplo 3 e assim sucessivamente. Aí eu vou escrever isso dessa forma, W, X, aí eu faço a multiplicação dessas linhas por essas colunas. Então, a gente vai escrever assim, AWX mais B1. Espera aí, isso aqui é o sigma, né? Eu esqueci do sigma. Isso para ativação da primeira camada aqui, ó. Isso aqui vocês podem visualizar assim. Tá? Então, eu tenho ativação do neurônio 1, agora que vai ser multiplicado pelo peso 1 lá da próxima camada, né? Ativação do neurônio 1, que vai ser multiplicado pelo peso 2 da próxima camada. Então, aqui vem uma matriz mesmo, né? Perdão. Matriz de ativações agora. Onde aqui, ó, eu tenho os índices dos neurônios nas colunas. E falta agora o Y maiúsculo chapéu, que é a previsão para todos os exemplos. Vai ser sigma de W2, matriz de pesos da camada 2, multiplicado pela ativação da camada 1, mais B da camada 2. Isso aqui vai ter... Vocês podem visualizar isso aqui assim, ó. Y chapéu 1, Y chapéu 2.
Y minúsculo chapéu N. Esse Y chapéu é o vetor de previsões para cada exemplo. Resumidamente vai ficar o seguinte, ó. Eu até vou limpar um pouco aqui, criar uma variável temporária Z aqui. X é a entrada, matriz de entradas, tá? Mais B1. Aqui. Z agora é só uma variável temporária, tá? Que é para guardar o WX mais B1, aí a ativação vai ser o sigma do Z. Isso aqui é a camada 1. Aí eu vou ter um Z2, que é uma outra variável temporária, que vai ser igual W2 vezes A1 mais B2. E aí o Y chapéu vai ser igual sigma de Z 2. Limpar aqui, tá? Agora a gente tem uma matriz de exemplos que está vetorizado agora. X é uma matriz de exemplos. Aqui é a camada 2. Espera aí. Esqueci de completar. No caso, essa camada 2 ou de saída. Saída. E aqui é camada 1, camada oculta ou escondida. Então a saída da camada oculta vai ser daquele tipo que a gente viu lá. Eu vou ter uma coluna para cada exemplo. E a saída aqui da camada de saída vai ser um vetor de previsões W chapéu 1, W chapéu 2, W chapéu N. Qual que é a hipótese de uma rede neural? A hipótese em termos de função mesmo, a hipótese da regressão logística era essa, né? WX mais B. Isso aqui era igual a Y chapéu. A previsão que a gente tinha lá era um valor entre 0 e 1, que nos dava uma probabilidade que era modelada por essa função. Então a gente dizia que a nossa hipótese era essa. H de x igual a sigma de WX mais B. Isso é da regressão logística. Na rede neural, a nossa hipótese é essa aqui, ó. Tá? Só que como a gente pode escrever isso aqui de uma forma mais compacta, tá? Vou pensando para a matriz X. Isso aqui é sigma de W2 vezes, né? Ah, eu estou lendo aqui, ó. A1, certo? A1 mais B2. Só que vamos expandir esse termo, a matriz A1 agora. Para ficar tudo numa linha só. O que é A1? A1 é isso aqui, ó. É o que está lá. Que é sigma de W1
x mais b, vezes aqui B1 aqui, mais B2. Se a gente chamar isso aqui de hipótese da camada 1, de x, a gente pode escrever o seguinte: a nossa hipótese geral é sigma de W2 vezes isso aqui, W1 de x, mais B de 2. Então, olha que interessante. A nossa hipótese, ela é uma função composta, né? O h de x depende de uma outra função. A gente tem que o nosso h de x é o sigma de W2, aí h de 1 de x mais B2. Então, a hipótese de uma rede neural, ela é uma função composta. E isso que nos dá a capacidade da gente ter não linearidade, assim, sabe? A gente consegue compor funções. Porque tá vendo? Isso aqui é uma função dentro de outra função, né? Nosso x está escondido aqui dentro dessa função separada aqui interna. E a externa precisa, para resolver a externa, tem que resolver a interna primeiro. Depois a gente vai ver que o x acabou aqui, né? Mas se a gente tivesse mais camadas, isso aqui seria uma outra função, h2 de x, depois você poderia ter h3, h4, h5, até chegar na saída, que seria a função de x mesmo. Desculpa, a entrada, até chegar na entrada lá, que seria a função que opera em x mesmo. Então, uma rede neural pode ser vista como uma função composta f, pensar assim, se a gente tiver L camadas, você pode pensar f de L menos 1, né, de f de L menos 2, até você chegar na f de 0. Vai ter até chegar de f de 0 de x. Né? Vou fazer o seguinte, eu teria 3 pontinhos, até você chegar na f de 0, ou f de 1, vai ficar igual aqui. F de 1 se eu tivesse múltiplas camadas, eu teria, né, a função mais interna seria o resultado da primeira camada, depois dela seria o resultado da segunda camada, depois da terceira, até chegar na última camada. Mas o que importa mesmo assim pra gente é lembrar disso aqui. Tá? Na prática, o que interessa é ter isso aqui em mente, tá? E aí, quando você tiver que derivar isso aqui, você lembra aquelas contas. Mas, assim, na memória de vocês, tem que ficar, que é importante lembrar a hipótese mesmo, que aqui tem uma matriz de exemplos, que aqui tem uma matriz de pesos, vamos tentar abstração de matriz de pesos por camada. Então, cada camada tem uma matriz de pesos, tá? E que cada camada é uma função interna, cada camada oculta é uma função interna que a gente pode compor com composições de função. Apaguei o B ali. Mais B2. Então, o resumo de uma rede neural de duas camadas, ou de uma camada oculta, só isso aqui. Tá? Para uma camada oculta. E aí, quando a gente for programar isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com os shapes desses vetores e matrizes. E aí, né, o print é nosso amigo aqui nessa hora, para a gente garantir que as coisas estão funcionando certinho. E eu quero falar de funções de ativação.
até agora a gente só falou, a gente assumiu uma função de ativação sigmoide, né? Que era mais ou menos assim, ó. Nossa. Para desenhar. Mais ou menos assim, né? Aqui a gente tinha 0,5. Esse é o nosso sigma. Até agora, né? Acontece que não necessariamente a gente precisa usar o sigma, tá? A gente tem opções. A gente pode escolher isso aqui, na verdade. Esse é um parâmetro, é uma escolha, né, do programador ou de quem está criando o modelo. Agora, o que é importante aqui? É importante que essa função seja derivável em todos os pontos, idealmente. Tá? Eu falo idealmente porque tem como você, na prática mesmo, quando você está programando, você pode lidar com os casos de funções que não sejam derivadas em todos os pontos. Você pode fazer uma decisão, sei lá, se não for derivável naquele ponto, você vai somar zero, o gradiente é zero, se não é 1. Você pode definir algumas regras que não estão matematicamente muito corretas, mas que na prática funcionam. Mas, em geral, matematicamente e formalmente, a gente vai escolher uma função de ativação que seja derivável em todos os pontos. E, nesse caso, a sigmoide é muito útil porque ela nos dá um valor entre 0 e 1. Então, fica fácil pensar em probabilidade, né? Ela nos dá essa vantagem da gente conseguir entender a saída de uma rede neural como uma probabilidade. E aí a gente consegue pensar isso num modelo probabilístico mesmo, e fazer associações com teoria de probabilidade e tudo mais. Mas existem outras, né? Essa é a função logística ou sigmoide. Logística, né? Ou sigmoide. Acontece que em redes neurais, na prática, isso aqui não é usado mais, tá? A não ser na camada de saída mesmo. Mas nas camadas ocultas, isso aqui não funciona tão bem. Por quê? A intuição é a seguinte, ó. Aqui é o Z, né? Z, que é o WX mais B. Z igual a WX mais B. E aqui é o sigma de Z. O que acontece nesses cantos aqui, ó? Quando o valor de Z for muito próximo de Z, for muito alto ou for muito baixo, né, o sigma de Z vai ser ou aqui é 1, né? E aqui é 0. No caso onde Z é extremamente alto, o valor da função é 1, no caso extremamente baixo é 0. Vamos pensar para os gradientes, ou vamos olhar para as derivadas dessa função aqui. A inclinação máxima que eu tenho nessa função é aqui, né? Nesse ponto aqui, é o ponto da função que a inclinação da reta tangente é máxima. Aqui, ó, a inclinação é quase zero. E aqui também é quase zero. Então, o que acontece na prática? Se os valores de Z forem muito altos ou muito baixos, lembra que eu uso o gradiente para atualizar os pesos, né? Eu vou multiplicar, vamos lembrar da equação aqui? W recebe W menos, quem lembra? É o gradiente alfa, né? Pelo gradiente da função de erro. O gradiente está aqui. A gente vai fazer essa subtração aqui, ó. Se esse número aqui é muito pequeno, quase próximo de zero, isso aqui não vai mudar nunca. Então, na prática, se você usar uma função sigmoide, o seu aprendizado vai ser muito lento. Principalmente quando você tiver muitas camadas. O que vai acontecer depois quando a gente for ver porque os gradientes das camadas iniciais dependem... Lembra da regra da cadeia? Lembra que eu mostrei aqui que, no fundo, o que vai acontecer é algo desse tipo aqui? F de L vai depender de... Vamos pegar L maiúsculo. Vai depender de F de L menos 1, né? Assim até F de 1 de X.
Tá? Aqui são todas funções compostas, né? Isso aqui é o meu h de x, ou meu y chapéu, minha previsão. Eu vou calcular o erro com relação a isso aqui, certo? A minha função entropia binária cruzada vai ser calculada com essa saída aqui. Só que essa saída depende do f, do f, do f, do f, do f, do f. Então, meu gradiente aqui, ó, para essa camada, tá? Vai ser uma regra da cadeia que vai depender de todas as camadas anteriores. Então vai acontecer o seguinte, o gradiente vai chegar aqui multiplicando ó, nessas camadas iniciais. A gente vai ver depois as contas. Acontece que quanto mais camadas você tiver, esse gradiente vai ficando menor e menor e menor e menor e menor cada vez mais. Porque aqui, se já é pequeno para uma camada, ele vai sendo multiplicado por números muito, muito pequenos. E aí você acaba não conseguindo aprender nada. Ficou clara a intuição? Isso aqui? Então, qual solução que a gente pode trazer para resolver esse problema? É trocar a função de ativação. Tá? Antes de falar da solução para esse problema, eu vou apresentar uma outra função de ativação que é bastante comum, que parece muito com a sigmoide, que sofre do mesmo problema que a sigmoide, só que ela nos ajuda em um outro problema que eu não comentei ainda, que eu queria comentar agora, que vai motivar uma conversa que a gente vai ter em breve sobre normalização de dados. Tá? Mas tem uma outra função de ativação que é bastante comum, que é isso aqui, que ela parece muito com a sigmoide, é que ela cruza agora o eixo y no zero. E aqui, esse valor aqui, ó, é menos 1 agora, e não 0. E o valor de máximo dela é 1. Então, o mínimo deixa de ser 0 e passa para menos 1. Z mesma coisa, né? Wx mais b. E aqui, essa função aqui, ela é chamada de tangente hiperbólica. Hiperbólica. Que a gente abrevia, com um nome tão grande assim, a gente abrevia como TANH. T-A-N-H. TANH. Ou TANH. Mas em inglês fala-se TANH. E ela é matematicamente escrita assim, né? E de z menos e de menos e sobre e de z mais e de menos e. Tangente hiperbólica vem da trigonometria, né? Mas dá para usar aqui, porque ela tem essa cara parecida com a sigmoide, ela é derivável em todos os pontos aqui. Ela tem o mesmo problema aqui, na verdade a inclinação aqui é até maior, tá? Só que nos extremos ela sofre do mesmo problema. Mas por que eu queria falar dela? Porque ela é centralizada em zero. E quando ela é centralizada em zero, o que acontece? Acontece que isso aqui é o nosso A, né? O G de Z é o nosso A, ativação, por exemplo. Para uma determinada camada L, se a ativação é centralizada em zero, o aprendizado das próximas camadas fica um pouco mais fácil. Tá? Vai acontecer que os valores de ativação vão estar com esse centro em zero, e isso normaliza as ativações e torna o aprendizado um pouco mais fácil para as próximas camadas. Então, no geral, a gente gostaria de manter todos os dados normalizados com centro zero, a média zero e desvio padrão 1. Depois a gente vai tentar visualizar essas coisas. Mas a gente gostaria que no espaço dimensional, tá? Lembra que a gente está transformando a entrada, quando a gente passa a entrada por várias camadas, a gente está transformando isso para um espaço
que a gente está aprendendo. Né? O nosso vetor de features está sendo transformado várias vezes e para espaços com dimensões diferentes, porque a gente escolhe, né, o número de neurônios, então a gente vai escolher a dimensionalidade dessa transformação, e isso vai acontecendo para cada camada. Mas se a gente for olhar para as notas, só para tentar ficar mais visível isso aqui, eu acho que eu posso apagar aqui, na verdade, agora. Bom, aqui eu não queria apagar. Eu vou apagar aqui, vai. Vamos pensar nas nossas notas lá de alunos, X1 e X2. Quando eu falo de normalizar isso aqui, eu queria que os dados estivessem todos em volta do zero aqui, ó. Eu gostaria que os meus dados estivessem centralizados no zero. Tá. Basicamente é uma questão de escala aqui, né? Tipo, eu trouxe tudo o de 0 a 10, né, o espaço que estava entre 0 e 10 para 0 e 1. Entendeu? Na verdade, 0 aqui seria 0,5 menos 0,5. Tá? Aí o centro mesmo da distribuição dos dados é 0. E a gente vai ver depois técnicas para fazer isso aqui para cada camada. Camadas de normalização. A gente vai tentar normalizar depois de uma camada de ativação tradicional, a gente vai adicionar uma camada de normalização para tentar sempre carregar aquelas transformações que são aprendidas para cá, voltá-las para o centro. Para que fique mais fácil o aprendizado para as próximas camadas, entendeu? Mas usando essa função de... Não, a gente vai dizer, isso aqui é uma função de ativação que já ajuda, tá? De início, assim. Isso aqui é uma técnica que a gente já conhece, que a gente poderia simplesmente aplicar agora, a gente já conhece a ideia de função de ativação, então bastava a gente usar isso aqui, e de fato, quase que a tangente hiperbólica quase sempre funciona melhor de que a logística. Então, hoje em dia, realmente, praticamente ninguém usa mais a função logística, a não ser na camada de saída. Tá? Nas camadas ocultas, em geral, a gente vai usar tangente hiperbólica. Na verdade, a gente vai usar uma outra que eu vou mostrar agora, que é a mais popular hoje em dia, que é a mais recente, inclusive. Que é a ReLU, que é a sigla em inglês para uma função com nome diferente, que é unidade linear retificada. Eu não sei a origem desse nome, tá? Bom, a parte linear eu até entendo, porque a função tem essa cara aqui, ó. A função ReLU... Oi? Cresce para sempre. Ela é uma função linear que, né, na parte positiva dela, ela é uma função linear. E na parte negativa é zero. Pergunta. Professor, quando você tinha falado dessa questão de derivada, eu tinha pensado justamente na ReLU. No zero, ela não é derivada. Não derivável. E esse é um caso interessante, assim, e a função ReLU ela é até muito recente na literatura, tá? Bom, o que acontece aqui, qual que é a vantagem da ReLU primeiro? Assim, vamos pensar no lado positivo, é que as derivadas aqui, ó, as inclinações são constantes. Então, independente do ponto que eu tiver aqui nessa função, eu vou ter a mesma quantidade de aprendizado, vamos dizer assim. O gradiente vai ser constante. Então, de certa forma, eu resolvo o problema. Tá? Agora, aqui, na verdade, adiciona um problema, né?
Porque aqui vai ser zero mesmo. Se eu tiver um z negativo, é zero, não aprendo nada. Não muda nada o meu gradiente. Os meus pesos, né? Agora, acontece na prática que, na grande maioria das vezes, com essa função aqui, o z vai ser positivo. Tá? Então, funciona muito bem na prática essa função de ativação. Tem uma versão corrigida dela, que ainda é melhor, que é a Leaky-ReLU, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um simples ajuste, na verdade, nessa função. Mas a ideia dessa função aqui é acelerar o aprendizado, remover aquele problema de gradiente pequenininho lá em cima, nos cantos, né, nos extremos, quer dizer. Ela não é derivável no ponto zero, mas na prática o que se faz? Primeiro que na prática, o que vai acontecer? O z raramente vai ser exatamente igual a zero, né? Ele pode ser 0.0000 alguma coisa, entendeu? É muito improvável que isso aqui caia no ponto exato zero. Muito, muito improvável. E se cair, aí você fala, não, é 1. Meu gradiente vai ser 1. Você atualiza lá para 1. Entendeu? Ou não, você fala, não vou, se cair nesse caso, eu não vou atualizar, eu jogo para 0. Para não correr o risco, eu não atualizo o meu gradiente. Mas é muito raro isso que acontecer. Entendeu? Então, na prática, o que se faz lá é um if no código mesmo. Entendeu? Se cair, se z for igual a 0, você retorna 0 ou retorna 1. Agora, matematicamente, isso aqui está errado, né? Do ponto de vista do gradiente, não existe aquela derivada ali, mas na prática funciona. A versão, para corrigir esse problema do zero, porque vai acontecer de fato que o z vai ser negativo, né, em alguns momentos, existe a Leaky-ReLU. Leak vem de vazamento, né? Ela vaza um pouquinho. Ela deixa vazar um pouco, assim, vamos dizer assim. Que tem essa mesma propriedade para os positivos, ela é igualzinha aqui no lado dos positivos. Só que aqui ela tem uma leve inclinação aqui, ó. E ela é geralmente definida assim, ó, max de 0.01 z e z. Esse 0.01 aqui é esse, para dar esse ângulo aqui, tá? Você pode interpretar isso aqui assim também, ó, uma função condicional, assim. Ela pode ser pensada assim também, se z, perdão, estou me adiantando aqui. Z, se z maior ou igual a 0, ou z 0.01 z, se z menor que 0. E aí, oi? No zero também não tem derivada. Não resolve o problema do zero, mas resolve o problema dos negativos. E aí no zero a gente faz, se for zero, ou você vai retornar 1, ou 0, ou 0.01 nesse caso aqui. Tá, antes que a gente acabar, tem 1 minuto, só queria falar um pouco sobre por que a gente tem que ter função de ativação não linear. E é rapidinho, prometo. O porquê que a gente adiciona não linearidade é o seguinte, aproveitando inclusive que a gente tem essa hipótese aqui, por que não remover isso aqui, ó, e não retornar direto z? Aqui não tem como remover, perdão, né? Aqui não dá para remover. Porque aqui tem que ser um número entre 0 e 1. Mas aqui, por que simplesmente não remove? Oi? Exatamente isso, porque o resultado, se isso aqui não for linear, o resultado final, independente do número de camadas que eu tiver, vai ser linear. E aí não adianta nada você colocar um monte de camadas. E para mostrar isso, basta a gente ver aqui, ó. Aquela hipótese que a gente tinha, expandida, h de x w segunda camada vezes w1
vezes x, por x, mais B1 mais B2, tá? Essa é a nossa hipótese para uma camada oculta só. Tá? O que vai acontecer? Se eu não tiver, isso aqui se eu não tiver o sigma, eu tirei o sigma, tá? Tirei o sigma aqui. Ó, eu posso fazer distributivo aqui, ó. Tá? Ficaria W2, W1, mais... W1x, né? Perdão. Aqui eu posso até fazer assim. X maiúsculo. Mais W2 por B1. E aí eu vou juntar esses dois B's aqui. Vou fazer isso aqui assim, ó. Não, mais, perdão. Vou fazer assim, mais B2. Esses dois aqui eu posso separar. Isso, tá certo, né? W por aqui, mais aqui. Mais W2 por B1, isso. Se a gente chamar esse cara aqui de B' e esse aqui de Y', vou ter Y' x mais... Não, perdão, isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso fazer. Vou fazer assim. Isso aqui de B'. No fundo vai dar uma equação linear também. E aí não interessa quantas camadas você tiver, você vai resolver da mesma maneira, vai chegar na mesma coisa que se tivesse uma camada só. Aí é melhor você nem usar a camada, né? Aí você tem a mesma capacidade de uma regressão logística. Então não adianta nada se a sua função de ativação for uma função, se a função g for g de z for igual a z, né? Alguma coisa assim. Aí não adianta nada. Tem um lugar que você usa isso aqui só. Alguém tem uma ideia? Função, quando que você usa uma função de ativação linear assim? Você tem ideia? A gente falou pouco sobre isso. Mas em problemas de regressão. Na camada de saída, num problema de regressão, você usa uma função de ativação linear assim. Você simplesmente dá a saída, né? Que é um número, a sua saída é um número, né? E aí você usa na camada de saída essa função de ativação. Mas é o único lugar que você vai usar numa rede neural. Na camada de saída no problema de regressão. No problema de classificação, a gente usa sigmoide. Também é o único lugar que a gente vai usar sigmoide numa rede neural, para classificação binária. Em classificação multiclasse, a gente não vai usar sigmoide, a gente vai usar uma outra chamada softmax, que a gente vai falar na próxima aula. Obrigado, gente. Até quarta.